Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto. Aqui no palco do Ser e do Ser-se em Sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Connosco, 3 convidados que vocês já conhecem aí em casa. Vou passar a palavra a cada um deles para dizerem um olá. Luís. Olá, é um prazer estar novamente convosco. Marta. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, conforme estiverem a ver. E é mais uma vez um prazer enorme estar aqui em Janelas de Conto, um programa com este nível e com esta classe. Muito obrigada, Marta. Thomas. Olá, para mim também um prazer estar aqui, é a segunda vez. Peço desculpa pelo meu sotaque de bárbaro, mas espero poder contribuir aqui para a conversa. Muito bem. O Thomas, como vocês já perceberam, ele não está sempre cá nos Açores, não está sempre cá na Ilha Terceira. E, portanto, sempre que vem à Ilha Terceira é resgatado para vir aqui ao nosso Janelas de Conto, porque achamos sempre que a sua contribuição é extraordinária. E, portanto, vamos começar aqui com a nossa primeira, vamos abrir aqui a nossa primeira janela. Deitei-me, já passava da meia-noite. Aguardei a tua chegada. Queria acolher-te com um beijo. Conquistar-te. Reconquistar-te. Deitei-me na cama dos dois. Sozinha. Regressaste de madrugada, tomaste duche e deitaste-te ao meu lado, de cabelo molhado. Ainda sentia o cheiro dela na tua pele. Não consigo precisar quanto tive a certeza da presença de outra mulher na tua vida. Não consigo porque não quero, ou porque tudo se enovoou desde esse dia. Já pensei no deixar-me ficar, no confronto, no abandono. Já pensei em largar tudo, mas o meu corpo insiste em permanecer onde estás. Esta soledade torna-me frágil. Mas sei que pelo menos voltas para casa. Temo não reconquistar-te. Inquieta-me uma vida sem ti. Grito-te em silêncio, para que me peças perdão. Eu perdoo-te essa infidelidade. Volta para mim por inteiro. Quero, mas não consigo desamar-te. Este é o nosso primeiro conto. E vou passar aqui a palavra à Marta. Este conto é extremamente profundo. Já debatemos aqui vários contos interessantíssimos, de qualidade super. Mas este conto tocou-me um bocado em especial, não só por vivenciações próprias e minhas, como várias pessoas que me rodeiam e que se acomodaram. Isso para mim, isso é impossível. Eu aceito que isso aconteça, mas eu não consigo, porque se a pessoa está a ser ultrajada, se há outra pessoa, porque já não tem necessidade de estar ali, porque se aquela pessoa tem outra pessoa não me ama, não gosta de mim. Aqui falámos da mulher, mas também há o inverso. E ficar ali, acoplar-se naquele ninho, não é feliz. Imaginem 1000 coisas para conquistar, não consegue, porque a outra pessoa está lá e superpõe-se. E depois é assim, e ainda mais me aflige quando também acontece, há a ruptura durante muitos anos e há a volta, através daquele círculo. Eu falando por mim, não consigo, e admiro a capacidade, como tu dizes muito bem, frágil, por vezes já toda lascada, completamente numa solidão profunda, que já é o corpo, ou talvez o medo do que vai enfrentar, porque muitas vezes tornam-se vítimas da situação e, como ao abrir a porta não sabem o que é que vão enfrentar, deixam e pagam para o corpo, para o coração e não se analisam e veem que realmente é o medo da nova etapa a sós. Essas pessoas, eu tenho uma pena profunda, entre aspas, dessas pessoas, porque há uma lacuna tão grande dentro delas e elas estão a desperdiçar uma vida que é extremamente curta, demasiadamente larga, em algo que é dolorento, é desaudável,
já assisti a conversas que eu prefiro ficar que saber o que é que me espera. Eu disse às pessoas, não. Tu quando casaste não sabia o que é que te esperava, foste. Agora deslaça, desmama. Faz o desmame como uma criança tem que fazer da mãe. Porque isto não é vida. Tu és jovem ou és de meia idade ou tens já 50 ou 60. Não há idade, a idade é um número. Vai, caminha, vais encontrar pedras. Também agora estás a encontrar uma montanha enorme, uma barreira enorme. O que é que serve ter ao nosso lado um corpo? Só está lá o corpo. E tu o que é que estás lá a fazer? O que é que ele está a fazer com ela? Onde é que eles estão? O que é que dizem? O que é que falam? Porquê é que já não gosta de mim? Isso não é vida. Não é vida. Muito bem, Marta. Obrigada, Thomas. Bem, esse tema é complicado e para avaliar essa situação, em qualquer caso concreto, é preciso saber um bocado mais sobre o casal. Agora, eu reparei aqui na segunda linha do texto, a mulher diz conquistar-te, reconquistar-te. Se é caso ainda para conquistar, estamos, se calhar, perante uma relação que nunca deu o que uma das partes esperava, sonhava. Se é caso para reconquistar, é porque alguma coisa se perdeu. É porque a relação não resistiu ao cansaço, à rotina, às tantas, a vida íntima foi-se abaixo e o que é que se faz? O ideal, naturalmente, é que se fala e que cada uma tente pôr-se na pele do outro, que se tenta encontrar uma solução. Não havendo solução, pode haver separação, divórcio. Agora, se não querem isso, o que é que se faz? Eu aqui, se querem ficar juntos, ou se alguma coisa impeça a separação, eu aqui não vou defender nem a castidade perpétua, nem a libertinagem olímpica, mas pronto, o ideal seria que os dois se entendessem. Aqui, o homem tem a sua aventura. Essa história também poderia ser contada no masculino, portanto, com a mulher a ter a sua aventura. Isso tem riscos, ok? Pode deitar tudo abaixo, pode ser o fim, pode ser uma viagem sem retorno, mas pode também ter um efeito positivo. Portanto, ponho essa hipótese aqui, que desde que essa escapadela não seja só sexual, portanto, o homem ou a mulher, com essa outra relação, poderá voltar a sentir-se interessante. Recuperar autoestima. E se nesse caso, se o homem fala com a mulher sobre o que vai mal na sua relação, essa conversa possivelmente facilita ao homem a compreensão de algumas coisas da mulher. Sabe-se lá se a mulher está a entrar na menopausa, por exemplo. Vocês aqui falaram sobre isso uma vez, numa análise de conto. Poderá facilitar ao homem ver o outro lado e poderá dar uma lufada de ar fresco. Portanto, poderá dar energia que o homem acaba por investir na relação que já tem. Agora, a mulher diz, eu perdoo-te. Agora, perdoar não é suficiente. É preciso ir ao fundo das coisas. É preciso os dois entenderem-se. Os dois entenderem, compreenderem as suas respectivas sensibilidades. Portanto, essa escapadela pode deitar tudo abaixo, mas também pode abrir caminho. Muito bem. Antes de passar ao Luís,
Só que vou só ressaltar 2 coisas que vocês disseram que eu achei muito interessante, que depois a gente vai pegar nisso tudo. Que é, tu, Marta, centraste muito aqui no papel dessa mulher e da sua, e aqui podemos falar, a sua baixa autoestima, o seu amor próprio mais diluído não lhe permite sair de uma situação que a deixe infeliz. O Thomas, tu trazes aqui uma baixa autoestima, um amor próprio mais fragilizado deste homem que precisa de procurar a sua validação fora do casamento. É muito interessante, ok? Podemos estar a falar aqui realmente em 2 pessoas em que a sua autoestima ou o seu amor próprio encontra-se numa situação de maior vulnerabilidade em determinado momento. Muito interessante, não é? Sim, pomos-nos na situação de qualquer um dos dois. Portanto, estão juntos, um homem toca a mulher, uma mulher toca o homem e não há reações. Portanto, isso é complicado. E só vou dizer uma coisa interessante, Marta, que vai de encontro, eu gostei muito da maneira como ele falou, do diálogo. No programa que fizemos sobre a menopausa, o nosso colega, e fez-o muito bem, ele disse, o diálogo entre nós, eu e a minha mulher, salvou muitas situações de desagrado, de desagredo. Se nós não tivéssemos aquele diálogo tão junto, tão aprofundado, se eu também não tivesse tido a sensibilidade de perceber que havia ali anómalos, nós não estávamos hoje no patamar bom que estão. E engraçado que ele, ao falar disso, depois vi-os aí há pouco tempo a jantarem, amigos, unidos, felizes. O diálogo é a base fundamental nos trabalhos, no dia a dia, com os pais, com as mães, mas numa relação é extremamente importante. Exatamente. É no diálogo que se começa a construir sempre a intimidade entre o casal. Não é dentro de quarto, não é a parte sexual, é essas pequenas coisas, os pequenos diálogos, resolver as pequenas situações do dia a dia, aquilo que incomoda, não guardar, falar sempre. Exatamente. E entrar num consenso. Isso sim é o mais importante para manter uma relação saudável. Essa questão do diálogo é muito interessante porque, mais uma vez, podemos pegar em 2 perspectivas. Podemos pegar nessa perspectiva do homem que se sente pouco desejado, se a gente pegar aqui na perspectiva do Thomas, por exemplo, e este homem podia ter chegado à sua mulher e ter dito, olha, ando-me a sentir pouco desejado, eu toco-te, tu rejeitas-me, eu aproximo-me, tu afastas-te. E isso está-me a deixar num estado de maior fragilidade. Eu sinto que tu já não me amas. E se calhar ele foi procurar sentir-se valorizado noutra pessoa em vez de dizer, olha, como é que a gente pode ultrapassar isso? Não é? Exatamente. E noutra situação que a Marta nos trouxe, o diálogo, o que é que poderia ser? Ok, esse homem não teve aqui a assertividade de lhe dizer, olha, estou-me a sentir negligenciado por ti, eu ainda tenho muita vontade e muito desejo sexual e quero muito manter, para além da intimidade que a gente tem enquanto casal, quero muito também a questão... Mas também pode ser só o desejo sexual. Pode ser a tal falta de diálogo, pequenas coisas no casal, Sim, que vão sim. criando uma caixa. Sim. E entre uma hoje, entre a outra, torna-se rotineiro isto. Ela já não põe um batom, ele já chega à casa e não me dá um beijo. Há diversas falésias. Está-se a comer à mesa, estão com os telemóveis, já não falam. Salvo a Não há um volta bom para dia, pagar, olha, como é que deixei foi o teu cartão. dia, como é que... Isso depois começa-se a criar um bolo, e esse bolo depois às vezes já é tarde demais para falar. Por isso o diálogo é como ele diz, primeiro que o físico tem que vir o diálogo. Mas e procrastinou-se o diálogo até o limite do razoável, até o limite de cada um procurar a sua fuga, não é? A questão é que às vezes deixa-se perpetuar situações que se vão acumulando em que nos tornam mudas, não é? Tornam-nos mudos. Isso não pode ser e há diálogos que são difíceis de começar a comunicar, mas que precisam de ser ditos, não é? Tu repara, E por isso é mesmo ausente, aquela pessoa faz parte de 24 horas sobre 24 horas da nossa vida, que vai ser anos. Se não houver uma base muito sólida, eu tinha um tio meu que dizia, nunca se pode construir uma casa do teto. O casamento tem que se construir dos pés para a cabeça. E tem que ser racional. Todos os dias há um ponto a limar, há uma aresta a cuidar, há uma planta para regar. muito bem. Luís, Eu ia focar mais na parte do... pareceu-me que a pessoa do conto, a mulher do conto, é overthinking, digamos assim, e poderá ter um pouco o síndrome do abandono. Ou seja, ela sabe que é uma relação que ela diz que fazer tudo para conquistar ou reconquistar,
ela fala em perdoar, ela fala em aceitar tudo e mais alguma coisa, mas não fala com ele, fala sozinha, fala para si. Ela tem medo de ficar sozinha. E ela tem medo de, se eu fizer essa abordagem, ele pode dizer a nossa relação tem que acabar, tem medo de não é? ficar sozinha. Se eu abordar isto, o que é que ele me vai responder? Logo, nota-se que poderá ser uma pessoa que não é uma pessoa segura, não é uma pessoa segura de si, e pode acabar por ver aquela parte da dependência mais afetiva, uma dependência mais sentimental, em que a outra pessoa é que é tudo e mais alguma coisa para a vivência e sobrevivência dela, e se calhar isso, quanto mais ela tenta, quanto mais ela esforça-se, como ela estava a dizer, conquistar, reconquistar, isso não é diálogo, isso se calhar acaba por ser um sufoco ainda maior e que faça com que a outra pessoa Se vai afastando. queira ainda fugir mais. cada vez mais da relação. Não há o diálogo, não há conversa, não há tentar perceber o que é que se passa com um, o que é que se passa com o outro, e a pessoa acaba por ficar fechada na sua bolha, no seu mundo, a pensar sozinha, a falar sozinha, a fazer 1001 cenários, menos o estar sozinha ou ficar isolada, divorciar-se, separar-se, o que for, porque tem medo disso, tem medo Essa de perspectiva é ficar muito sozinha. interessante, porque ela sabe que há esta relação extraconjugal, ela sabe disso, e ela não aborda isso, porque ela, se fosse uma pessoa mais segura, não é? Ficava na sua assertividade e de forma assertiva, sem ser de forma de dúvida. julgamento, chegava ao pé dele e dizia assim: olha, eu sei que tu estás com outra pessoa. Eu gostava muito de saber porque é que isto está a acontecer. Amas essa outra mulher? Continuas já a amar-me? Fazer perguntas e dizer: eu estou interessada em nós. Eu gostava que nós continuássemos. A questão é essa, é o medo da resposta, porque eu quando decido avançar com o diálogo e decido avançar com perguntas que são difíceis, eu vou ter que estar preparada para a resposta. Mas também para chegar a esse ponto já está Muito torto frágil. desde o início. Já está muito frágil. Já quase desde o início. Porque nota-se que diálogo é pouco ou nada. Portanto, para chegar a esse ponto, é porque nunca houve uma abordagem nem de um nem do outro, nem uma vontade dos dois de dialogarem sobre as coisas importantes, não é o diálogo as coisas da do alma. dia a dia. Não é como é que foi o teu dia, como é que tu vai. Não, é sobre o que é realmente importante para manter a relação e para avançar com a relação. É nesse ponto que eu acho que desde o início que falha. Agora, falando em medo da separação, medo de estar sozinha, portanto, isso também tem uma componente económica, ok? Que se ela diz que perdoar pode ser para ela também um sofrimento. Portanto, Sim, perdoar também pode ser um mal menor em comparação com uma separação, porque depois cada um tem de procurar uma casa. Se uma das duas pessoas tem de procurar uma casa, se há crianças no meio, portanto, há fatores. Perdoar pode não ser. Sim, Não é fácil. eu percebo bem. Mas a questão é que o fator económico, claro que atualmente estamos cada vez a pagar mais por tudo e mais alguma coisa e a receber cada vez menos, mas não considero que possa ser um motivo para manter uma relação amorosa o fato económico. Eu separei-me da mãe do meu filho há uns anos atrás e eu sabia que economicamente ia ficar arrasado, mas isso não impediu que eu me separasse. E a verdade é que existem casais separados a residirem na mesma habitação. Exato. Porque não conseguem fazer uma separação total e, portanto, optam mesmo pela separação. É essa conversa de nós, enquanto casal, não funcionamos mais. Sabemos que, enquanto casal, não nos conseguimos autonomizar, portanto, temos que dividir esta casa. E há casais em separação ou em divórcio a residirem na mesma habitação por causa dessa situação dos constrangimentos financeiros. Mas agora nós também conhecemos que há muitas pessoas que se acomodam e que preferem este conforto, essa comodidade a um divórcio, mesmo que a sua alma não esteja completamente Exatamente. serena ou tranquila. Mas também estava a falar do diálogo, das perguntas. Eu sei de casos em que se fez 10, 15 vezes
perguntas concisas e não se obteve E não houve resposta. resposta. E não haver resposta já é uma Já é resposta. uma resposta, exato. É uma resposta muito grande, não é? Muito poderosa. Eu queria só entrar aqui. Vamos pensar isso noutro cenário. Vamos pensar que este homem ama esta mulher, ok? Ele ama esta mulher e tem uma relação extraconjugal para se sentir mais viril, mais homem, para se sentir desejado. E esta mulher ama este homem, ok? E eles chegam e ela reúne-se aqui de confiança e de assertividade, uma assertividade afetiva, e fala com esta mulher assim: eu amo-te, e eu sei que estás a ser contra a pessoa e queres saber se me amas. E se a resposta for sim, ok, amas-me, eu amo-te, tu amas-me, então vamos sentar e conversar. Porquê que isto está a acontecer? O que é que está a faltar em nós para que a gente possa voltar a ser aquele núcleo forte que já fomos há uns tempos atrás, não é? E ter essa conversa franca e sincera. Imaginemos que isso tudo existia. Vocês sentem que seriam capazes de perdoar uma infidelidade? Eu não sei. Eu sou muito dúbia nisso. É assim, eu vivi, quando era mais jovem, muito mais jovem, situações caóticas, ok? Portanto, eu, quando era estudante, vivi os bons velhos tempos, não havia SIDA, fazia parte da primeira geração a tirar inteiro proveito da libertação sexual e da pílula, e foi um tempo de mudança, e na altura, portanto, fazia parte de um certo conceito de liberdade, viver o desejo sexual, ok? E, portanto, manifestar ciúmes ou incômodo se a outra pessoa tinha lá as escapadelas, era politicamente incorreto. Ok? Sim, faz sentido. Ok, mas é um tempo que passou, obviamente, portanto, o tempo é outro e... Eu percebo também muito bem a resposta da Marta. Luís, podes não responder, não é obrigatório. Não, eu estava a ouvir. Mas é que nós já falámos nesse tema ou já abordámos algo do género noutras edições, que é eu sempre fui assim, que é quando não quero estar com uma pessoa, não estou. Eu não procuro uma relação extra para complementar a relação que tenho. Ou a falésia da relação que tem. Ou estou ou não estou. Portanto, a partir do momento que deixo de ter interesse por alguém, prefiro não estar com essa pessoa e estar sozinho. Ou então, se tu começas a interessar-me por outra pessoa, falar primeiro e acabar a relação que tenho, porque a partir do momento que eu estou a interessar por alguém, é porque a pessoa com quem eu estou atualmente já não me interessa. Mas é engraçado, Luís, essa perspectiva, e eu conheço muitas pessoas com essa perspectiva, mas eu não sei se as coisas estão assim tão... Na minha perspectiva, na minha perspectiva, e eu conheço muitas pessoas claramente como tu estás a dizer, mas eu também conheço pessoas que conseguem... Eu consigo ter relações sexuais com outra pessoa, de falar só de sexo. Sim. Eu consigo ter sexo com uma pessoa, mas eu não tenho interesse amoroso ou romântico por essa pessoa. Ok? Eu consigo no ter. desejo carnal, Mas, assim, animal. Eu consigo ter, se não tiver com ninguém. Ok. Percebe? Portanto, A partir do momento que eu quero estar com alguém, eu quero estar com alguém. Ponto. Não procuro, nem vou atrás de nada fora aquela pessoa. Se eu quero conhecer, se eu quero construir, se eu quero avançar numa relação com aquela pessoa, eu não vou procurar nada que possa fragilizar essa relação. exatamente, isso faz sentido, que é, eu estou com essa pessoa, é a pessoa que eu quero estar, se eu fizer isso, eu estou a assumir um risco de perder essa pessoa, e esse risco não vale a pena. Nem me passa pela cabeça se quero procurar ninguém. É aquela pessoa com quem eu quero estar, é com aquela pessoa. Ok, muito bem. Tânia, uma outra questão aqui Claro. é a pessoa infiel, não gosto da palavra, mas pronto. Sim, também a pessoa não. infiel deve contar ou não, Não. o que eu estou... A minha opinião é não conta. A minha opinião não conta. É assim, uma coisa é eu dizer, olha, uma coisa é
antecipar e dizer assim, olha, a nossa relação está frágil, estou-me a sentir inseguro, não me sinto desejado, estou-me a sentir tentado por uma outra relação, não sei o que mais, e não traí, mas relata essa pessoa, olha, eu estou a sentir desejo sexual para outra pessoa, ok? E aí, não aconteceu, vão conversar, vão perceber como é que podem ultrapassar essa situação. Trair, também não gosto da palavra, portanto, ter uma relação extraconjugal e depois chegar e dizer, olha, by the way, não é? Porque já agora eu tive com outra pessoa, tive uma relação sexual com outra pessoa. Mas isto sou eu, atenção, eu acho um bocadinho egoísta, eu acho isso egoísta, porque muitas vezes é para eu libertar a minha consciência e acabo por depositar na outra pessoa uma informação muito dura e muito pesada que ela vai ter muita dificuldade em gerir, ok? E que vai fragilizar certamente a relação. Portanto, é engraçado que um amigo de uma amiga minha, ela disse-lhe uma vez, olha, se algum dia me traíres e essa pessoa não tiver nenhum significado para ti, foi mesmo só uma questão, isto não significou nada para ti, por favor, não me contes. Ok? Para esse tema hoje... Eu gostava que a pessoa me contasse. Era, Marta. E preferia não saber. Pois é, isto. Eu preferia que não me traísse. Também eu. Vai por aí. Também eu. Não, olha, para esse tema hoje, até haveria uma banda sonora. Lembrei-me de uma canção, já antiga, do Rui Veloso, que começa por jura que não vais ter uma aventura. No meio é jura que se tiveres uma aventura vais contar uma mentira com cuidado e com ternura, e acaba com mas jura que se tiver de ser ao menos que vale a pena. Sim. E aqui é uma coisa... É muito bonita essa letra. E neste caso ele prefere a mentira, ele prefere não saber, não é? Ele prefere não saber. Assim, agora, o homem pode andar com os olhos de uma mulher e fascinado por essa mulher alimentar uma ilusão e, no caso ideal, portanto, vivem esse fascínio, acaba por ser desilusão e é caso resolvido. Agora, quanto a dizer ou não dizer, há um filme muito velho, 50 e tal anos, do sueco Ingmar Bergman, e pronto, a Suécia funciona de forma diferente, e ali está, se bem me lembro, o homem na cama com a sua legítima esposa e conta que teve uma relação com todos os pormenores, e ela pergunta, tens uma foto dela? Mas isso aí também já vem, se calhar, da forma como o casal se relaciona e da definição que o casal tem de o tipo de relação que tem. Exatamente. Se é uma relação mais aberta, se é mais fechada. E em relações mais abertas isso acontece bastante. Com frequência. Vendo, olha, eu tive que contar com fulano, ainda conheço. Mostra-me. Pronto. Pode acontecer com essa frequência. Portanto, Não, e até há casais que gostam uma vez ou outra de introduzir ou um sexo Umas masculino, variáveis, ou um sexo feminino, ou etc. Aliás, a gente fala muito, falamos em mas swings, não é? Também, não Mas é? mas Em que estas o casal participa em conjunto Mas é em experiências sexuais diferentes. É uma relação aberta, é uma relação muito, muito falada, muito conversada. Não vai chegar a casa de repente Sim, com alguém que vai se sim. braço e dizer, olha, vai-se deitar as coisas da cama. Não. Abre espaço. Pois, Mete mais uma almofadinha, faz favor. e até agora estivemos a falar, creio, sobre relações com alguma componente emocional, ok? Sim, Portanto, sexo pago, casa da alterne, já seria outra coisa. Sim, e sim, que, sim. nesse caso, o melhor seria a separação diretamente, ok? Sim, sim. E a gente, quando fala aqui nas questões do swing, a gente está a falar sempre em experiências de casal, não é? Um casal que decide ter uma experiência diferente em termos de sexualidade, que mesmo assim tem que ser muito conversada, porque às vezes é um que quer muito, o outro não quer assim tanto, mas porque o outro... Pronto, essas questões têm que ser mesmo a base mesmo de qualquer relação, seja ela de que tipologia for, é realmente a base do diálogo e da comunicação. Por mais dolorosa que possa ser aquilo que a gente queira falar, aquilo que a gente queira exprimir, mesmo que seja para falar sobre aquilo que a gente possa sentir que seja uma fragilidade do outro, temos mesmo que o fazer. Só isso é que torna as relações efetivamente sólidas. E vamos aqui dizer um até já,
e voltamos daqui a pouco. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam bem-vindos de volta. Como habitual, em todos os anos passados, ele celebrou o aniversário de seu pai e, num voo de memória, viajou até à sua infância. Recordou-se da canção de embalar que ele lhe cantava todas as noites para lhe proteger do medo do escuro. Avivou a lembrança dos joelhos esfolados e do beijo quente sobre a ferida para lhe atenuar a dor. Sorriu ao aperceber-se que hoje canta a mesma canção de embalo aos seus filhos, escrita para afugentar os monstros da noite, que os baixa sobre as feridas conquistadas nas aventuras, à semelhança daquilo que o pai lhe fazia, que ainda acredita, pelos ensinamentos empíricos de seu pai, que o amor cura tudo. Foi tão amado que ama profundamente e agora ensina a amar. Muito bem, Luís. Eu quando comecei a ler esse conto disse, bem, isto vai ser complicado para mim. Vão dois. Pronto, eu tive a sorte, eu tive mesmo uma sorte de ter dois pais. Tive um meu pai biológico e tive um meu padrasto. Tive uma convivência diária muito reduzida em comparação com as minhas irmãs, mas tive uma convivência diária mais reduzida com o meu pai e criei, depois mais tarde, uma grande ligação com o meu padrasto. Recordações da infância, tenho algumas, tenho poucas, mas lembro-me que eles tinham lá o negócio da família e eu lembro de estar no armazém a brincar por cima de lá das mercadorias, das caixas e das sacas que havia por lá. Tenho boas recordações, lembro-me dos dias da base aberta, de ir passear com ele. Tenho essas recordações todas com ele e de várias coisas. Ele, apesar de já não estar a ver cá, mas das vezes que vinha, ele é que me ensinou a andar de bicicleta. Eu consegui ter bons momentos com ele, mesmo já não tanto cá, já vivendo noutro sítio. No entanto, com o meu padrasto, uma ligação diária, foi também meu treinador de desportivo, de atletismo, tu lembras-te bem dele? Sim, muito bem. E era uma pessoa muito castiça e a convivência diária, ele ensinou muita coisa a nível de mecânica, a nível de eletricidade. Tudo é mais uma coisa que os pais, geralmente, quando estão com os filhos mais novos ali à volta, para tentar perceber as coisas, ele foi ensinando. Muitas vezes ele fazia as coisas mal e eu aprendi a fazer exatamente o contrário daquilo que ele fazia. E tive essa sorte de aprender algumas coisas com o meu pai biológico e muitas coisas com o meu padrasto, com o Júlio, que foi das pessoas que mais me marcou durante a minha vida toda. Aliás, marcou-me tanto que no ano que ele faleceu há 12 anos, vai fazer agora em fevereiro 12 anos, e nesse mesmo ano, mais no final, no dia do aniversário dele, a minha homenagem a ele, eu não sei se a câmara pode apanhar aqui, mas pronto, eu tenho a tatuagem que é a assinatura do meu padrasto, que está sempre aqui comigo. Muito bonita, uma homenagem muito bonita. E é das pessoas que sempre me acompanhou e quando eu preciso de alguma coisa para mim, quando penso muitas vezes na vida e de conselhos, é tanto ele como a minha mãe, também já não está cá entre nós, são duas pessoas com quem eu falo bastante. Pronto. Mais à frente, entretanto, também sou pai, estou numa relação separada, como disse há pouco, tínhamos separado há 3 anos. Ela não vive cá, vive no Porto com o filho e, para mim, à distância, é difícil tentar manter a relação. Claro que não há relação diária, se bem que atualmente a gente já tem as tecnologias todas e mais algumas que possam ajudar para fazer essa proximidade. Muitas vezes ele é que rouba o telemóvel à mãe e faz a videochamada para mim, e outras vezes sou eu que faço para a gente falar, para a gente
a gente conviver e ele mostrar-me as coisas que vai aprendendo e vai fazendo, e agora com 3 anos, as várias etapas que vai superando com os 3 anos, e a mãe vai-me explicando o que é que ele já faz, o que é que ele não faz, mas por mais que eu possa estar com essa questão de online, com uma proximidade, há um afastamento, porque nós não convivemos diariamente, portanto há sempre esse afastamento, e eu tenho a consciência e espero que ele consiga também ter na sua vida um Júlio como eu tive, e que, acima de tudo, que eu consiga manter uma boa relação não só com a mãe, mas com quem aparecer também para a vida dele. Lindo. Lindo. Muito obrigada, Luís. Muito obrigada por essa partilha tão pessoal e muito obrigada por este gesto de amor mesmo incondicional que ele tem um Júlio na sua vida. Isso é tão bonito. Que isso é mesmo... É lindo. Muito obrigada mesmo. Marta. Ele estava aqui a falar da distância. Eu tive a presença, mas pouco tempo. Mas foi muito intensa. Às vezes há quem defenda os filhos são mais ligados às mães e as filhas aos pais. Não é taxativo, não é uma regra, mas muitas vezes isso acontece. E eu faço parte dessas muitas vezes que acontece. Eu era extra ligada ao pai. Além de cantar as músicas de adormecer, punha as caixinhas a tocar no quarto. E nunca me pôs medo no quarto. Havia trovões, vamos ver à janela, porque é um fenómeno da natureza que tem o seu risco, que tem o seu medo, mas que tem cientificamente uma explicação para acontecer, tu vais perceber. Muita chuva, muito granizo, muito vento, tudo tem a sua lógica, forma-se através disto, através daquilo. Vamos buscar o Atlas, a enciclopédia, vai-te explicar, porque tudo tem uma explicação. Saíamos, a mãe, vamos, não, a cozinha, a cama, o quarto, a louça. Mas isso vai ficar para aí, mesmo que eu ainda hoje penso assim, eu não levo nada comigo. Não, vai lá com o teu pai. E é assim, dá saudades desse tempo, e depois, como me aconteceu uma vicissitude menos boa, em que ele deu-me um beijo, fica a ver o teu programa de desenhos animados que eu já volto. E não voltou. Quer dizer, quando eu cheguei ao pé dele, no mesmo espaço onde moro, deparei-me com uma situação menos positiva, que foi o deixar de viver pelas suas próprias mãos. Tenho a noção plena, porque já ia fazer 13 anos, do perdoa, mas depois a situação da corda e isso já não deixou. Às vezes eu não sei se no meu caso há aquelas muitas saudades daquele tempo, se há falta e se há um bocadinho, já não há raiva. Já houve aqui um trabalhar muito com a ajuda de várias pessoas interior e de Deus e de Reiki e de várias terapias. Não há um entendimento, vamos ser honestos. O entendimento, o porquê, a gente vai ficar sempre com o porquê, embora depois as suas razões. Mas havia outras linhas. Aqui há um sentimento dúbio. Se tu tens muitas saudades daquele tempo antigo, ou se tens uma certa raiva porque foi tão bom, e de um momento para o outro como é que se gosta tanto e diz que se ama tanto e diz tchau. E não olha para trás. E a justiça podia ter resolvido tudo legalmente. E os meios que haviam na altura, como ainda hoje há. Apesar dos meus 51, há de haver sempre aquela mosquinha no canto. Mas fui uma felizarda, fui uma menina de ir ao circo, fui uma menina de um evento no Teatro Angrense que vinha de fora, fui uma menina dele se privar do futebol, do seu Benfica, para ir comigo às festas de São Carlos, fui uma menina dos algodões, dos gelados, de não poder olhar para uma monte e dizer que era bonito, no outro dia estava em casa. Portanto, tu tens muito em ti do teu pai. Tenho. Tu és muito cultura, não é? Tu és muito... Sim. Para as pessoas, Sim. és muito aberta à comunidade. Adoro línguas como ele, gosto muito de saber. Não estudei por opção minha, mas todos os dias posso te dizer
que além de um jogo ou outro que gosto, todos os dias à noite, mesmo que seja meia-noite, 1 da manhã, gosto de ir pesquisar se há uma notícia que achei que aquela notícia é mais fake news e ainda vou conseguir saber bem uma veracidade daquilo. Vou tipo poligrafsic, vou investigar. Saber não ocupa espaço. Gosto de saber. E ele era uma pessoa que todos os dias tirava um bocadinho do seu tempo para saber. Mas eu ainda faço isso porque ele era o meu ídolo. É a minha genética toda virada para o lado dele. Sim, e ele passou-te isso também no próprio processo de socialização, não é? Sim, Porque socializava imenso. quando tu dizes, ele queria-me explicar que era um fenómeno da natureza, o relâmpago, isso é muito bonito, não é? É um Tudo. pai que realmente tem este cuidado de dizer ao filho. Eu, por exemplo, aconteceu uma coisa muito interessante numa aula de religião e moral. Isto são coisas que acontecem assim. Eu estava lá com o padre Jaime, de Jutenha, no ciclo, e fui apercebi-me que naquele dia tinha sido a minha primeira vez de mulher. Calça branca, em pleno verão. E mas eu senti uma coisa estranha em mim, mas estava na aula, mandou-me ao quadro. Já viste que é uma turma inteira toda às risadas, tanto que a turma levou falta coletiva. O senhor padre apercebeu-se, mandou-me pôr a minha samarra de ganga, e ao chegar ao carro, o meu pai era uma pessoa moderna, mas havia coisas que ele dizia: a mulher tem que ter um certo feminismo, tem que ser um bocadinho dividida, não é nas tarefas, mas certas coisas. A samarra à cintura é o homem, e mais a mais, vaqueiro, touros, não é para ir para o trabalho de samarra, é para certas ocasiões. Chega ao pé do carro de samarra, ele tira a samarra, tu não és homem. Oh pai, não posso, mas a tal história não havia diálogo de não lhe dizer. Quando cheguei a casa e contei a história à minha mãe, que ele estava chateadíssimo, porque vinha de samarra, tipo petrolha, aí tivemos uma conversa muito séria, em pé, quase 1h30, para me dizer que qualquer coisa que na minha vida acontecesse, diálogo para o pai. Fosse sexualmente, fosse a nível de menstruação, fosse o que fosse, não havia mais samarras. Não... Oh pai, estou com a samarra porque me aconteceu isto. Pai, eu hoje fiz esta asneira. Pai, eu hoje. Ele tinha essa. Ele gostava mais de dialogar que à minha mãe. Porque eu às vezes peço à minha mãe: fala. Não tem nada para falar, não tem nada para dizer. É o oposto. Muito obrigada, Marta, Nada. por essa partilha. Thomas. Bem, ao ler esse texto, comecei por lembrar de uma coisa que li de uma escritora espanhola, de quem gosto muito, Rosa Montero, e ela escreveu uma coisa como: infância é o lugar onde não podes regressar, mas que na verdade nunca deixas atrás. E eu lembro-me imensas vezes, diariamente, de coisas da minha infância. Na minha infância, a pessoa mais marcante foi a minha mãe, simplesmente porque os meus pais se separaram quando eu tinha 9 ou 10 anos. Eu lembro-me muito bem das atenções que o meu pai teve comigo, que me ensinou, tipo, coisas de... ofereceu-me um kit de eletricidade, portanto, primeiras experiências e outras coisas, portanto... ensinou-me algumas coisas do mundo, mas pronto, cresci depois com a minha mãe, que foi uma pessoa extremamente forte, extremamente atenta, mas pronto, eu cresci numa casa com mãe e 2 irmãs, e se calhar faltou-me um bocado a referência masculina. Agora, o que é que eu quero transmitir aos meus filhos? As coisas boas que vivi, mas também quero evitar as coisas más. Exatamente. Agora, eu também, eu tenho uma filha, um filho, ambos crescidos, ok? Ambos adultos. Também quis evitar certas coisas pelas quais
eu passei e passaram-se coisas muito complicadas, anos de processos por questões da tutela, por questões financeiras, por não sei o que mais, ok? Foi, eu não sei como a minha mãe aguentou aquilo, ok? Mas, voilà. Lembro-me de coisas que vivi com os meus pais, com a minha mãe, sobretudo. Depois lembro-me hoje como ensinei a minha filha a nadar, ou a andar de bicicleta, ou lá, coisas dessas. Portanto, é uma coisa que está sempre presente como... Eu espero que seja para bom exemplo. Tento contar aos meus filhos porque coisas eu passei e que dificuldades eu tive e que oportunidades eu tive e eles vão lá tirar aquilo que lhes interessa. Exatamente. E é uma coisa muito interessante, Thomas. Falaste aqui no divórcio dos teus pais quando tinhas 9 anos e a verdade é que é numa altura em que o divórcio era uma palavra muito tabu ainda, não é? Portanto, por isso falaste aqui na força da tua mãe, não é? Passar por um divórcio numa altura em que como é que esta mulher é divorciada, a tua mãe teve que passar também por essas adversidades, não é? Deste rótulo que naquela altura era um rótulo pesado, não é? Na escola, na minha turma, cheguei a ser, portanto, a única pessoa de uma família incompleta. E mais uma coisa muito importante, desculpa, perdi o fio. A gente estava a falar que quando estavas na escola eras das poucas pessoas, ou se calhar o único que estava numa família monoparental, não era? Sim, peço desculpa. Era uma altura em que um casal não se podia divorciar simplesmente porque não se entendia. O tribunal tinha de encontrar um culpado, uma culpada, ok? E pronto, o divórcio foi decretado primeiro na Inglaterra, que era uma coisa absolutamente invulgar na altura, e depois o processo seguiu na Alemanha, portanto mudámos para a Alemanha, e é isso, portanto, esse sistema na altura não facilitou nada o entendimento com as duas partes, com pai e mãe. E pronto, isso agora regressa um bocado ao nosso conto anterior. Numa relação é importante homem ou mulher, ou no caso de serem dois homens ou duas mulheres, devem entender-se porque vão dar um exemplo aos filhos. Exatamente. E os filhos merecem um exemplo de pais que se entendem. É uma responsabilidade acrescida. Aqui, este conto diz. Atualmente eu consigo dar melhor com a mãe do meu filho, tanto separados, do que me dava bem com ela quando estávamos juntos, porque havia situações em que a gente já não... Éramos duas pessoas a viver na mesma casa, digamos assim. E realmente perceberam que esta separação seria o melhor para os três, não é? Partiu de mim. Mas eu percebi que da forma como nós continuávamos, e que já tínhamos tido várias conversas antes, mas que não era a melhor relação, a melhor forma de criar o filho com as discussões que a gente costumava ter, por exemplo. E por isso é que se fala em amor incondicional. Este amor incondicional é este amor que coloca a criança, o jovem, não é? Acima daquilo que é o nosso conforto, o nosso bem-estar. Primeiro está aqui, não é? E isso eu tenho que falar com essa pessoa com delicadeza e com gentileza, e esta pessoa magoa-me imenso. Eu vou fazer isto porque é o exemplo que eu quero passar, não é? Isto é muito importante.
porque este conto relata mesmo aquilo que é o processo de socialização. Fala de um dos principais agentes de socialização. Os principais agentes de socialização são a família. E, em primeira instância, pai e mãe. Neste caso, este conto fala do pai, mas poderia estar aqui a falar da mãe, quer seja ela biológica, mãe ou pai, biológicos ou adotivos, sejam padrastos, madrastas, seja que relação tenha, mas que são esses primeiros cuidadores na primeira infância e que são basilares para o desenvolvimento desta criança depois enquanto adulta. É muito importante nós, enquanto agentes de socialização, termos essa consciência da importância que nós temos nas sementinhas que deixamos às crianças que depois vão florir e germinar, não é? Vão germinar e florir. Portanto, é muito importante termos consciência disso. E os primeiros anos de vida, aquilo que nós designamos por socialização primária, é fundamental, porque cria as bases. Há pouco estavas a falar que em qualquer relação, a gente tem que começar, não é, da base e depois, não é, da estrutura do chão, não é, dos alicerces, chão, e depois é que vem o teto, mas não é? Mas uma boa base. Eu tive uma boa base até aos 12 anos. E acho que isso ajudou-me muito a ser a pessoa que sou E hoje. o que acontece é nessa socialização primária que se criam essas bases fortes. E quando isso não existe, vai haver algumas fragilidades depois na adultez que têm que ser claramente trabalhadas e que podem... Eu estava-me a rever muito na história do Thomas, porque eu também devo ter sido, se não era a única, era das únicas crianças no colégio de filhos de pais separados. E durante muitos anos convivi só com a minha mãe e com as minhas duas irmãs também. Somos três, são duas irmãs mais velhas e eu. Então tem aqui semelhanças nas vossas histórias. Foi muito bom para mim, para a vida futura, e conviver com essas três mulheres. Tanto depois, mais tarde, no início da adolescência, quando comecei a sair à noite com as minhas irmãs, comecei a conviver sempre com pessoas muito mais velhas e a conhecer pessoas mais velhas e a falar com pessoas mais velhas, e isso ajudou-me bastante também para a vida futura. O tipo de conversas que tinham, eu fui-me adaptando e fui aprendendo, não só com as minhas irmãs, como também com as amigas delas, e isso foi muito importante para mim também, a nível de crescimento, esse convívio com pessoas mais velhas e principalmente com essas três mulheres, as minhas irmãs e a minha mãe. E depois há outras coisas que eu quero passar aos meus filhos. Tentei passar, portanto, os dois crescidos, não é? Por exemplo, quando nasceram, em Portugal, ainda era visto como normal dar uma chapada de vez em quando. Eu nunca bati em nenhum dos dois. Na minha opinião, crianças não se batem. Educa-se. Tenho amigas e amigos que acham que uma chapada no momento certo... Também não concordo. Educa-se. Não sei, às vezes que levantei a voz com um dos dois ao longo dos anos, creio que ainda se contam pelos dedos. Não sei, às vezes não sei se eu fui demasiado permissivo, mas sempre tentei convencer com palavras. Nós conseguimos colocar limites e dizer não com amor. Nós conseguimos fazer isso. Nós conseguimos ter uma relação com as nossas crianças, com o outro, que seja uma relação baseada na assertividade e na afetividade. Ou seja, eu posso dizer não, sem ser, não, porque tu não sei, não. Tu não... Por exemplo, imaginemos o seguinte, estavas a partilhar, Marta, com o teu pai, e disse assim, pai, prefiro que tu me contes tudo, não é? E quando nós nos abrimos e temos alguém, um jovem, uma criança, olha, eu sou adulto, sou responsável por ti, amo-te muito e estou mesmo receptivo para me contares tudo. Eu não vou deixar de te amar se algum dia tiveres um comportamento que eu considero que não seja o comportamento mais correto, ou tu mesmo consideres que não seja o comportamento mais correto. Mas é muito bom partilhar para a gente poder lidar com isso. Agora, exatamente, o que é importante? É importante que quando esta criança vem partilhar o comportamento que teve mais desajustado, a gente não brinque com ela, senão a gente não está a ser coerentes, não é? Mas também é importante, quando se dá um não, é um não. É um não, exatamente. E não há um sim dali a bocadinho. E isso é super importante. E na conjugalidade também é muito importante estarem sempre o casal em sintonia. Porque senão, se um diz não e o outro diz sim, a gente está a criar aqui uma socialização frágil. A minha mãe era muito contra me dar a ter... É assim,
a gente saía. E uma vez eu fiz uma birra gigante na única loja de roupa feminina que havia aqui, que era a Lenita, na Rua da Palha. Por causa de uma boneca, de uma tucha, que nem sequer dobrava as pernas. A minha mãe, nesse dia, saiu um bocadinho da sua linha e com a cadinha dos sapatos fez-me entender que não há mais birra para ninguém, nesse dia. Mas a partir desse dia, nunca mais Marta Cardoso pediu literalmente nada à mãe. Mas ela viu-me pescar um telefone no José Tomás da Praça Velha, que lá tinha ali na monta uns brinquedos interessantes, e uma vassourinha, uma pá, amarelinha, uma vassourinha de milho pequenina e uma paninha. A minha mãe só disse assim: se tu hoje não fizeres o exame, porque já tinha ido 2 vezes fazer um exame muito drástico ao estômago e não me tinha portado muito bem, a menina hoje, se portar bem, por um motivo muito justo e muito nobre, não como ao paizinho, por qualquer tolice, enche a casa de porcarias, a menina vai ganhar o telefone e a caixinha um quadradinho assim. E lembra-me, foram 50 escudos, as 2 coisas. Mas aquele dia foi tão exclusivo que eu ainda no meu sótão tenho a apanhadeira, a vassoura E o telefone? porque foi desejado. Também o mimo a mais não presta. Tem que haver um meio termo. E foi esforçado também da tua parte, não é? Eu agora sei que tenho que... E eu hoje gratifico-me porque tinha o norte e o sul. Se eu tenho 2 nortes, eu admito, sem problema nenhum, eu era uma triste. Era uma Betinha sem ser filha de Betinhos. Era uma triste. Um bocadinho a frieza da mãe ajudou-me. E a maneira dela ser, não, a menina não vai ver agora a televisão, a menina já tem 10 anos, vai levantar a mesa. A menina agora vai dobrar as suas roupas interiores porque ela não é doente das mãos. Esse lado também me fez bem. Que é o tal, não, chega, agora é para isto e nem se muda. Porque quando vejo um pai dizer assim, ou uma mãe, que não digo que não seja uma falta de carinho, mas se tu te portares bem, olha, tu não estás a portar bem, se tu te portares bem, dou-te um gelado, se tu te portares bem, compra aquele boneco. Ele um dia pode nem sequer ter pão para comer, como é que ele vai sobreviver? A minha mãe dizia, não, hoje não entra livros para casa, hoje não entra bonecos para casa, ela hoje tem que perceber que é não. E que está aqui quieta e que está aqui adequada. Exatamente. E mesmo os pais, precisava bater. e mesmo os pais dizerem, olha, sabes que nem sempre a mãe tem disponibilidade para te comprar coisas. E As coisas custam dinheiro. E uma coisa muito importante também. É muito importante preparar, quando eu vou sair com uma criança para uma superfície comercial, por exemplo, que eu sei que há muita tentação, é muito importante preparar a criança antes. Olha, tu vais com a mãe fazer compras e precisa da tua ajuda, tu ajudas muito. Desta vez a mãe não vai poder comprar nada, por isso nem precisas pedir nada, porque a mãe desta vez não compra nada. E eu já preparo antes de entrar no supermercado. Ok? E se a criança ainda vai, eu quero dizer, não, sabes que a gente falou lá fora, a mãe desta vez não consegue comprar, está bem? E a criança deixa lá, muito obrigada por compreenderes, muito obrigada mesmo. E isso é muito importante, este tipo de estratégia e esse tipo de diálogo, porque senão depois as crianças criam birras, criam frustração, e como os pais têm às vezes dificuldade em serem, a criança faz uma birra, não é? E eu quero é que aquela birra pare, porque está toda a gente a olhar. Então o que é que eu acabo? Eu cedo. Que é para aquela birra terminar. 7 hoje, 7 amanhã, 7 depois. Em parte pode até ser uma pessoa muito bem educada, mas vai haver um pouco dele, desculpem da minha expressão, lá em casa, que vai ser um pouco monstrinho. Sim, sim. Vai saber que aquele comportamento compensa. Esse comportamento compensa. Está e não a é essa mensagem que a gente... identificar o Exatamente. comportamento. E o que é importante é, ok, estás a fazer, eu vou deixar-te aí até ter o teu momento. Quando nós sairmos daqui, a gente conversa melhor. Mas já sabes que não vais levar nada. E pronto. A gente chega à casa, ou durante o percurso, olha, a mãe, a Tânia, o educador, seja que for, olha, eu fiquei muito triste com aquele comportamento. A gente tinha tido o cuidado de falar antes e tu mesmo assim insististe sobre determinada coisa. Tu já sabes que quando eu digo que não é possível, não é possível. Ok, meu amor? E para a próxima espero que corra melhor.
Pronto. E são essas coisas que são importantes. Este não é muito importante. E também é muita muito coisa. importante o não que não seja não porque eu é que mando. Este não também não é muito bonito. Tem que ser o não porque, olha, custa muito dinheiro e a mãe não pode comprar. Não porque tu já estás há 2 horas na televisão e 2 horas é muito tempo para uma criança da tua idade e tu agora vais ler um bocadinho ou vamos desligar a televisão. Ou não porque já és uma menina crescida e a mãe também precisa da tua ajuda e por isso vais ajudar a mãe a levantar a mesa. Por exemplo. É. Ok? Mas haver aqui uma explicação para este não, porque assim a criança também cresce. Exato. Não é aquele não porque o adulto sou eu. Não quem porque eu manda é que sou eu. mando. Exatamente. Isso também não é correto. Não há aqui Hitlers. Tem que haver aqui, pai, aqui a abordagem, porque eu tive um avô um bocado rígido, da parte de pai, bastante rígido, com os filhos, ao ponto de se pôr todo bonito e os seus filhos ficarem em casa porque não tinham roupinha para vestir em condições. Mas, desculpa, tu há pouco estavas a falar de dar coisas, das recompensas. Muitas vezes, muitos pais ausentes de trabalho, Sim. por questões de trabalho, como não conseguem estar muito tempo com os Compram filhos, o afeto com o materialismo. compram o afeto com o materialismo. Isso não exatamente. presta. Muito bem, a gente está mesmo aqui a concluir. Muito passou obrigada depressa. aos três, passou super rápido. Muito obrigada aos três. Passou muito Queria depressa. só dizer lá para casa uma coisa também muito importante, que é os pais não devem, os pais, os educadores primários ou assim, mais prevalecentes de crianças e de jovens, não são, nem devem se achar ser os melhores amigos ou os confidentes das crianças. Está bem? Isso é muito importante. As crianças vão encontrar dentro dos seus pares, os seus melhores amigos, os seus confidentes. É claro que nós queremos que as crianças se sintam confortáveis para partilhar tudo connosco, mas nós, adultos, temos que filtrar aquilo que nós partilhamos com as crianças. Está bem? Até para a semana. Muito obrigada.